Olá, meu nome é Robson e este é o canal Vida. Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para tratar de um tema que tem causado muitas pesquisas, muitas buscas, muita dúvida na internet em diversas pessoas nas últimas décadas. É uma tal atribuída data limite a Chico Xavier. Dizem que na década de 70, Chico Xavier disse que havia uma tal data limite para que o nosso planeta Terra saísse de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, em que todos estariam e seriam cada vez melhores. E também disse que se alguns eventos, como uma terceira guerra atômica nuclear, ocorresse, haveria muito problema para o nosso planeta e para as pessoas que aqui habitam. Como que podemos analisar essa questão à luz da ciência espírita? Bom, meus amigos, toda e qualquer religião possuem pessoas que exageram em suas crenças, exageram em suas achices, são inclusive dogmáticas, outras são místicas, ou seja, vem uma coisinha já cria uma euforia em cima daquilo tudo. No espiritismo é a mesma coisa. Por isso eu particularmente gosto de tratar o espiritismo como uma ciência e tratar e analisar com os critérios da razão, como ciência. O que é certo, o que é errado. O que presta eu acolho. O que eu acho que é exagero, a gente repulsa e espera comprovações. Nada demais. É assim que o nosso saudoso Allan Kardec desenvolveu essa doutrina que hoje se espalha no mundo inteiro. Ele quis, no início, tratar as questões espirituais, ou seja, os fenômenos invisíveis para os olhos da matéria, com o máximo dos critérios da ciência possível. Porém, hoje, aquele jeitinho brasileiro, aquela mística brasileira, aquela sua fé cega brasileira, acaba que faz com que alguma das coisas que sejam duvidosas ou não tão exatas assim, as pessoas se apeguem e façam como uma crença popular. Porém, o espiritismo raiz, como a gente pode se dizer no jargão de hoje, ele não pode estar atrelado à felicidade de uma determinada pessoa A ou B em gostar de acreditar em tal assunto. Aí estaremos deturpando a essência do espiritismo. O espiritismo criado por Kardec, ele é ciência, se baseia numa estrutura de fatos que tem que ser analisados e compreendidos, testados, posto em prova, em embate com a razão, para a partir daí a gente verificar a sua autenticidade. Esse é um dos critérios, existem outros. E nesse diapasão a gente tem algumas coisas que têm acontecido há algum tempo, atribuições a Chico Xavier de algumas manifestações, de psicografias, algumas coisas que a gente precisa analisar ponderadamente. É atribuída uma data limite que Chico Xavier disse. Bacana. Data limite de Chico Xavier. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que ela diz, o que essa data limite diz. Essa data limite diz que se as pessoas forem boazinhas umas com as outras, se não entrarem numa terceira guerra mundial, que foi feito um acordo lá em cima de que a Terra teria uma moratória de 50 anos para poder verificar se o ser humano quer se melhorar mesmo, e se quisesse se melhorar, não entrando com uma terceira guerra mundial, nós, a partir de 2019, ingressaríamos no mundo de regeneração, ou seja, iniciaríamos o progresso de mudança para ele. E muito se falou disso na internet, muito bababá, muitos posts, muitos vídeos, milhões de visualizações. Mas isso é verdade? Isso é atribuído de fato a Chico? Bom, o que temos que analisar é que no programa Pinga Fogo, exibido pela Rede Tupi de televisão na década de 70, Chico Xavier falou algumas coisas com relação à necessidade da melhoria de toda a sociedade, de
todas as pessoas que existem, que vivem no planeta Terra, e que, isso ocorrendo, para o final da década de 19, 20, 21, por esse período, nós poderíamos pensar em estar ingressando em um mundo de regeneração. Mas nós temos que nos ater às questões que a doutrina espírita nos ensina. No espiritismo nós temos que prazos e datas não são coisas a ser propagadas, divulgadas, porque elas não são precisas. Existem muitas coisas que envolvem uma determinada situação. Eu vou dar um bom exemplo. Um aluno tenha passado num concurso público em que, para ele tomar posse, ele tenha que ter o ensino médio completo ou a graduação completa. E esse aluno não tem ainda isso, ele está cursando. Como todos nós sabemos, o prazo de validade de um concurso público é de 2 anos, prorrogável por igual período. Então esse aluno fez o concurso, estava no primeiro ano do ensino médio, fez o segundo ano, ou seja, já gastou 2 anos, contou com a prorrogação para poder concluir esse ensino médio, mas também não foi chamado, não tem problema. E aí, prorrogou. Ótimo. Mais 1 ano. Esse aluno reprovou. Reprovou e foi chamado, foi nomeado para tomar posse nesse órgão público. O que acontece? Ele não tem uma das exigências do concurso, do edital, previstos no edital, que é ter um ensino médio completo. Então esse aluno não poderá tomar posse nesse tão sonhado cargo público. Essa comparação, ela nos leva a entender a seguinte coisa: nós podemos até fazer uma previsão para que determinados fatos aconteçam se tudo seguir na ordem, no cronograma, no planejamento. Porém, nem tudo ocorre como a gente espera. Nós sonhamos, às vezes, em concluir a nossa faculdade de medicina tal ano para poder já executar e trabalhar na profissão, porém, nossa universidade federal, ou estadual, pública, entrou em greve. E agora? Agora nós vamos ter que deixar para o próximo ano. Nós estávamos fazendo uma viagem e planejávamos completar a viagem toda em 10 horas. Porém, no meio do caminho, o pneu furou. O pneu furou e nós estávamos entre nada e lugar nenhum. Trocamos, colocamos o estepe e logo em seguida o estepe, por não estar sendo muito usado, acabou que danificou e também esvaziou. Ficamos parados, tivemos que chamar um guincho para nos ajudar e perdemos 3, 4 horas nessa brincadeira toda. O que acontece? Nosso planejamento para as 10 horas de viagem superaram muito para 13, 14, 15 horas de viagem, dependendo do problema que tivemos. Então, temos com isso que previsões são falhas. Previsões são expectativas que a gente gera para alguma coisa se o caminho perfeito, o caminho feliz, a estrada corretinha acontecer. Mas, na vida, sabemos que as coisas não são assim. Não temos um ambiente perfeito para todos os nossos ensaios. Então existem alterações em nosso cronograma, como em qualquer outro cronograma. Dessa forma, essa tal previsão para 2019 de que estaríamos entrando no mundo de regeneração é furada, não é correta e não é verdadeira, porque não existe um prazo. A começar que no momento em que a Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações como hoje ela é, para virar um mundo de regeneração, não é um muro, não é uma linha que se passa bem definida. De forma alguma, há uma mistura, há uma interseção entre o planeta que possui os matizes psicológicos, morais e intelectuais de um mundo de regeneração, ou melhor, de um mundo caminhando para a regeneração, e também de um mundo que ainda está naquele período de provas e expiações, saindo dessas expiações. Portanto, não é um ponto estanque. A Terra é até 2020, vamos dizer, provas e expiações, dali para frente é um mundo em regeneração. Está errado, de forma alguma. Existe
uma parte cinza entre tudo isso, em que é a mistura, em que no som, em edição de som, a gente chama de fade in, fade out, em que poderíamos chamar um degradê de cores, as nuances de cores. Seria aquele ponto no crepúsculo, no entardecer ou no amanhecer, em que a gente não diz se é dia ou se é noite. O sol começa a brilhar. Definimos que no primeiro raio do sol já é dia. O sol começa a se pôr, no último raio já é noite, mas e todo esse meio caminho em que ainda não temos nem tão claro, nem tão escuro, e aí? O nosso mundo é fato. Nós estamos nesse momento como no entardecer, ou no amanhecer, se observarmos positivamente, né? Em que a luz virá logo em seguida. Mas nós estamos então no amanhecer. Há ainda um misto, uma mescla entre a escuridão da noite de um mundo de provas e expiações e o clarear de um novo dia de um planeta em regeneração. Nós vamos encontrar então nesta terra diversos tipos de pessoas. Pessoas que querem praticar o bem, que querem fazer o bem, que já têm uma vontade de mudança, de migração do seu sentimento, do seu intelecto para o melhor. Porém, nós temos também muitos daqueles que ainda não aceitam essas ideias, que continuam no mal, que continuam nos prazeres materiais da carne. E daí colherão muitas das vicissitudes da vida, nesta vida, em outras, e até mesmo poderão ser expurgados desse planeta. Temos então, gente, que psicografias de Chico Xavier são falácias. Não podemos crer em psicografias atribuídas de espíritos que psicografem e se deem o nome de Chico. Simplesmente por um motivo. Qual a necessidade? Qual a necessidade disso? Nenhuma. Uma mensagem, ela não vai ter seu poder, sua imponência ou seu valor aumentado por ser atribuída a determinada pessoa ou não. Imaginamos só o seguinte absurdo. Se algum espírito se manifestasse e psicografasse uma mensagem em nome de Jesus, e nessa mensagem nós claramente víssemos, distorcidos, diversos dos conceitos atribuídos a ele pelo Evangelho, pela Bíblia, e faltasse nessa mensagem muito do amor que ele veio nos trazer aqui à Terra. Simplesmente por estar atribuída a Jesus, nós deveríamos acreditar no que está ali e ser, então, algo totalmente valioso? De forma alguma. A começar, se eu vejo e recebo uma mensagem escrita e assinada Jesus Cristo, eu nem leio, rasgo e jogo fora. Porque quem é que tem um pingo de moral para tentar se equiparar a Jesus? Nem o espírito mais elevado dessa terra, no geral, sem contar eles e os das esferas bem superiores, tem moral para se atribuir o próprio nome de Jesus. Então, aquele que faz isso já está cometendo um erro muito grave, que é gerar o engano a determinada pessoa. Nomes não são necessários. Não me importa se quem falou, quem psicografou, o que foi fulano, beltrano ou ciclano. Não interessa o portador da mensagem. O que interessa é a mensagem. Uma mensagem que vai orientar a humanidade, encaminhar para o bem, para a evolução, para uma nova moral. Bacana. Não me importa se é Joãozinho, se é Jesus, se é Maria, ou se é um extraterrestre de nome impronunciável. Nada disso importa. Isso são apenas as questões fantasiosas do nosso ser, ainda desprovido da compreensão ampla das questões espirituais que necessitam e se apegam a nomes. Não importam nomes. O que importa é a mensagem. Portanto, eu afirmo uma coisa sem medo de errar. Chico Xavier era sábio em todas as questões da doutrina espírita que envolvem essas questões da desnecessidade de nome. E, portanto, jamais, se ele quiser psicografar alguma coisa, ele vai assinar com seu nome. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que mistificam as coisas. E se foi Chico que disse, então vale ouro. Não, eles não precisam disso para atestar e provar a sua autenticidade. Vou falar uma coisa.
Vocês já devem ter ouvido de André Luiz, que psicografou aquele livro Nosso Lar, que virou filme. Também psicografou aquele livro E a Vida Continua, que virou um filme também muito bacana, por sinal. Sabia que esse nome André Luiz não existe? Não é o nome desse espírito. Esse espírito que psicografou, ele foi um famoso médico aqui no Brasil, no início do século passado. Tem-se expectativas de quem possa ter sido ou não, mas não se tem a certeza. Para não misturar os trabalhos e para não dar a época em que ainda era muito próximo, década de 20, 30, 40, por aí, nessa época aí que começou a psicografar, 50, que começou a psicografar os livros de André Luiz. Então, para não atribuir a esse espírito que viveu na década de 10, de 20, por aí mais ou menos, esse poder nas mensagens, é do médico fulano, então nós temos que acreditar, para não haver essa mistura, o que ocorreu? Ele falou, o meu nome é tal, mas eu não quero que me chame por nome tal. Chame-me de André Luiz. Portanto, dessa forma, esse espírito, André Luiz, não é o nome que ele viveu aqui na Terra. E vamos mais, considerando todas as nossas encarnações e reencarnações, eu hoje me chamo Robson, mas na outra vida me chamei de qualquer outra coisa. E na futura vou me chamar de qualquer outra. Quem atribui o nome são os pais, não tem outra escolha. Então, quando chega, os pais decidem que nome, ótimo. Nós não vamos ficar repetindo o mesmo nome toda a vida. A não ser que seja uma coincidência, que seja um lugar em que tal nome seja muito popular, muito famoso, tipo Maria, tipo José, tipo João, que são nomes muito comuns, né, que podem vir a se repetir, mas no contexto geral, eu, você, todos nós já tivemos vários nomes. E dessa forma, se nós nos tornarmos um espírito agora, ou seja, morrermos, perdermos o nosso corpo físico, vamos assinar com que nome? O de hoje? O da vida passada ou da outra? Qual é o que mais convém? Podemos sim assinar com o nosso próprio nome para determinadas coisas pessoais, mas quando as coisas são maiores, grandiosas, isso não ocorrerá, justamente para que se evite a mistificação. E aquele determinado espírito que assina com seu próprio nome, vamos dizer que eu esteja assinando, eu seja agora o Chico, esteja assinando como Chico, mas outro pode fingir, pode falsear, pode falsificar a minha assinatura, pode dizer que foi uma psicografia de Chico e não ser. Portanto, gente, não existe essa questão de psicografias de Chico Xavier e não vai existir, da mesma forma que não vieram psicografias de Allan Kardec e não virão. São desnecessárias. O que vale é a mensagem que está sendo passada e jamais o nome daquele que assina. O portador da mensagem é como o carteiro que leva às nossas casas a correspondência. Não importa qual foi o carteiro, qual foi a pessoa, o profissional que teve o trabalho de se deslocar até a nossa casa. O que importa é a mensagem. Não importa qual é a operadora que você faz o upload do seu vídeo ou assiste seu filme da internet, o que importa é que você tenha acesso a esse entretenimento. O meio, ele não tem o mais valor do que a mensagem. Portanto, esqueçam. Qualquer coisa que fale, foi Chico, foi A, foi B ou foi C, foi um papa que mandou uma mensagem, foi um santo católico, foi Martin Luther King que mandou a mensagem. Esqueçam. Não interessa esse tipo de coisa. Mensagens que já se chegam com a pompa de se prestar um nome honroso para ela, já coloque seus 2 pés atrás, porque é uma mensagem que está precisando de um nome pomposo para se sustentar. A mensagem não precisa de um nome pomposo, ela precisa de intelectividade, de razão, de moral. É isso que a mensagem precisa. Dessa forma, a gente retorna àquela questão que a gente estava começando a debater da data limite. Data limite atribuída a Chico. Chico nunca em vida disse uma data limite para nada. Ele apenas falou determinadas circunstâncias que eram necessárias para que o nosso planeta evoluísse, se aprimorasse. Uma data, dia tal vai acontecer. Ele estaria muito enganado se ele fizesse isso, e mesmo que em algum lugar alguém prove, filme mostre que ele falou determinada data, eu vou dizer, infelizmente Chico Xavier errou nesse ponto, porque não podemos atribuir datas, previsões às coisas. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar.
Então, vamos ter calma. Data limite? Mas não dá. Nós, seres humanos, é o grande problema. Olha os vídeos da internet. Olha os vídeos. Tanto um vídeo espírita, um vídeo católico, um vídeo protestante, que falem mensagens de amor, de união, de agregamento de pessoas, de uma mensagem positiva. Veja quantas visualizações eles têm. Veja quantos seguidores eles têm. Poucos. Agora faça o seguinte também. Acesse canais em que cria sistemas, em que cria falácias. Um canal que cria misticismos, que cria assombros. Esse está cheio de gente vendo. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. A verdade é chata e tira aquele ilusório hollywoodiano de filme, místico, mágico. Quebra tudo isso. Quando as pessoas veem que o espiritismo é uma coisa tão simples como isso que eu estou falando convosco todos os dias, todas as semanas, né? Melhor dizendo. Não, isso não interessa, isso não agrega. Eu não quero ver que é uma coisa tão simples dessa forma. E também não quero ver que eu tenho que me melhorar para evoluir. Eu quero ficar pensando, eita, tem ET vindo pra Terra. Não tem ET vindo pra Terra, tá joia? Eu fiz um vídeo, tá no card aqui em cima, que eu vou postar. Não tem ET vindo pra Terra e não vai ter ET vindo pra Terra. Ah, vamos ter um planeta chupão trazendo a gente daqui para outro planeta, chamado Nibiru, XPTO, isso, aquilo, outro. Gente, não vai ter nenhum planeta sugando espíritos daqui da Terra. Não é assim que funciona. As coisas são maiores. Eu posso até falar sobre esse tema num próximo vídeo. Mas, para entendermos como é a vida espiritual, nós primeiramente precisamos de nos livrar dessas crendices, dessas falácias e de querer o sobrenatural. Não há sobrenatural. É tudo muito simples. É tudo muito fácil. Tá ok? Então, vídeos que vocês verem, data limite, fuja, pule pro próximo, porque nada do que tá ali é verdadeiro. Pode ter uma questão moral até bacana que passe ali, mas nada. Vamos botar vídeos de Europa sendo destruída, e depois vão querer distribuir o Brasil entre partes. Tem que sempre colocar o Brasil no meio, né? O Brasil todo poderoso vai ser distribuído para os brasileiros, ficará parte do centro-oeste, do sudeste, para árabes ficarão tal, para asiáticos tal. Dá um tempo, né, gente? Dá um tempo. Se houvesse uma catástrofe nuclear mesmo, que destruísse a Europa, a Rússia, os Estados Unidos, a radiação já ia estar aqui embaixo e também ia acabar com todo mundo que está aqui. Nós íamos sentir efeitos igualmente. E povos massacrados e destruídos jamais invadiriam um país que está aqui embaixo, teriam poder para invadir a América do Sul e tomá-la. Não é assim. Imagine a situação, se todos esses povos lá em cima, Europa, Estados Unidos, se degladiam e se destroem. Que poder que eles iam ter para invadir o Sul? Nenhum, porque eles estariam destruídos. Eles iam vir com um canequinho na mão implorando uma ajuda. Que sim, teríamos que contribuir, ajudar, por caridade, por amor. Então esqueça tudo isso. Se analisarmos criticamente toda essa questão da data limite, nós vamos ver, é viagem do início ao fim. Quer assistir Data Limite? Faz o seguinte, assiste aquele negócio lá, aquele filme, 2012, que o pessoal lá cria aquelas arcas, aí tem aquele avião Antonov, aquele cara que é colecionador de carro, é muito mais bacana. E é muito mais legal, porque você sabe que é um filme, e você tá ali naquela expectativa muito bacana por ser um filme, tudo explodindo e tal. Mas data limite, com cunho de verdade, com cunho de acontecimentos, de predições que vão acontecer, meu amigo, será só mais uma que vai falhar dentre tantas outras previsões fraudadas, inventadas, em que as pessoas apenas querem a fama, a vaidade, o orgulho e o egoísmo lá em cima, no céu, para se dizer que tem domínio possuidor de alguma coisa. Por isso eles botam essas previsões lá para frente. Previsões, como eu já disse, não acontecem. Não é para isso que o espiritismo se preza. E qualquer coisa que esteja nesse sentido não é espiritismo, e as pessoas que estão utilizando o nome do espiritismo para propagar essas ideias estão, na verdade, fazendo um desfavor, iludindo e enganando as pessoas. E não se esqueçam, aqueles que enganam, que mentem, que fazem o mal, receberá isso de volta. Porque, a mensagem lá de cima,
Todo que é plantado será colhido, e não cai um cabelo da sua cabeça sem que o Pai Celestial saiba, e tudo o que é feito será retornado para ti. Então não faça mal não. Não propague essas ideias falaciosas, mentirosas, enganadoras para assustar as pessoas. Não existe data limite. É tudo mentira. Beleza, pessoal? Voltaremos na próxima semana com mais um vídeo aqui no nosso canal Vida. E se tiverem alguma dúvida, quiserem propor algum tema, é só falar. Se estiver ao meu alcance, terei um prazer de atendê-lo. Um abraço.